Bom dia, meus queridos, meus amados irmãos e amigos. Estamos iniciando a Escola Bíblica Digital. É a quarta Igreja Batista de Três Lagoas chegando até vocês. E hoje, dia 13 de junho de 2021. Nós estamos num domingo maravilhoso e domingo é dia de EB Digital, É verdade. Escola Bíblica Digital. E nós estamos aqui hoje com a lição de número 12, que vamos falar sobre Sodoma e Gomorra. E nós convidamos você a nos acompanhar nessa jornada. Mas primeiro de tudo, vamos orar, né, pastor? Vamos agradecer a Deus pela noite, que todos, eu creio que passaram dormindo e protegidos por Deus. E vamos pedir que Ele esteja nos assessorando, esteja dirigindo, orientando o estudo de hoje. Vamos orar? Vamos orar neste momento, queridos. Senhor, nosso Deus, queremos te agradecer por esta oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra, Senhor, de forma de reflexão. E aqui estamos para, junto com os irmãos, os amigos que estão participando, rogando ao Senhor que nos conceda um domingo abençoado, onde possamos também abençoar aqueles que nos cercam. Fala, Senhor, aos nossos corações, é o que nós oramos, pedimos e rogamos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém. Então, hoje, a lição de número 11. Lição de número 12, Sodoma e Gomorra. A semana passada nós falamos sobre a Torre de Babel. Não foi, pastor Irão? A Torre de Babel. Foi, né? Foi. Então, nós vamos hoje falar sobre Sodoma e Gomorra. Então, nós vamos recapitular. Vamos fazer uma recapitulação de Gênesis 18 e 19. Deus e mais dois anjos, né, no caso, a figura de um dos anjos era a figura do próprio Deus, visitaram Abraão e Sara para reafirmar que Isaque, o seu tão esperado filho, iria nascer. Então Sara estava ouvindo a conversa e riu dessa promessa. Ela não acreditou que o Senhor podia fazer que ela tivesse um filho. Ela era estéril, ela já era idosa, ela tinha na época 90 anos quando isso aconteceu. E Abraão, 100 anos. E é sempre bom relembrarmos a frase que Deus disse então para Sara. Existe alguma coisa impossível para o Senhor, Sara? Essa é uma das frases que nunca devemos esquecer, pois não existe nada impossível para o nosso soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, depois de Abraão ter servido aquele banquete para os três anjos, né, para propriamente Deus e mais dois anjos, eles se foram. Então Deus avisa Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Quem que estava em Sodoma e Gomorra? Muito querido de Abraão? O sobrinho dele, né, com toda a família dele. Então os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor e ele disse: Senhor, o Senhor vai exterminar, vai matar justo e injusto, porque se matar toda a cidade, se exterminar toda a cidade, então os justos morrerão junto com os injustos. Se houver 50 justos na cidade, o Senhor destruiria a cidade? E Deus disse: por amor dos 50 justos, eu não destruirei a cidade. E Abraão foi diminuindo esse número. E por 40 justos, e por 30, e por 20, e por 10 justos. Então, tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu. E Abraão voltou para casa, tendo a garantia do Senhor que se tivesse 10 justos na cidade, ele não destruiria a cidade. Então, aí nós vamos começar o nosso estudo de hoje. E vamos lançar para você o desafio que nós lançamos toda semana, que é de gravar o texto, né? Gravar o versículo referente à nossa lição. E o versículo de hoje é Gênesis 19, 24 e 25, que diz: Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Vamos falar, pastor, junto? Vamos falar. Então o Senhor, o próprio Senhor,
fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Então, nós acabamos Gênesis, de ler Gênesis 19, 24 e 25. Muito bem. Então, você já tem aí postado no seu... Você vai recorrer ao vídeo, né? E vai ver essa postagem, vai decorar. Então, Gênesis 19, 24 e 25. Então, vamos ver qual o objetivo de nós estudarmos sobre Sodoma e Gomorra. Primeiro, aprendemos que Deus é justo e odeia o pecado. E aprendemos que Deus não fecha os olhos ao pecado e que os maus sempre serão destruídos. E que nós precisamos também ter uma fé pura e se arrepender de nossos pecados. Então, esses são os objetivos da nossa lição de hoje. Vamos, então, responder algumas perguntas sobre Sodoma e Gomorra. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Então, em Gênesis 18, 20 e 21, disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito, corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Então, o próprio Deus falou, eu vou descer e vou ver o que está acontecendo. E vou ver se o que eu estou ouvindo é realmente... eu vou confrontar o que eu estou ouvindo com o que eu vou ver. Então, a expressão Sodoma e Gomorra, ela se aplica por extensão a 5 cidades do estado do Vale de Sidim, que é ali a região do Mar Morto, né, também chamado Mar Salgado. Então, era Sodoma, Gomorra, Adimá, Zebolim e Bela, também chamada de Zoar, que nós vamos dizer que Zoar foi aquela cidade que depois Ló foi tentar morar nessa cidade, né? Mas quando todas essas cidades, 2 foram totalmente destruídas, foram Sodoma e Gomorra. Então, quando Deus chega à confrontação, ele verifica que não haviam 10 homens justos. E por amor a Abraão, Deus enviou 2 anjos para então tirar Ló e a sua família de Sodoma antes da destruição, porque ele era o único justo daquele lugar. Então Ló convidou os anjos, que se pareciam com homens, né? Estavam andando no meio da multidão, para passarem a noite em sua casa. Então, mas antes disso, pastor, vamos falar sobre o porquê da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Que nós já lemos o versículo de Gênesis 18, 20 e 21, mas vamos fazer algum comentário. Então, no texto que foi lido, mostra claramente que era uma cidade composta de pessoas bem justas, não é verdade? Tão justas que Deus não aguentou, Sabemos que ali era uma cidade que não existia nem 10 justos. Já nem pensou? Então, e a família de Ló era ele, a esposa e 2 filhas, 4, e né? também vamos até vamos observar depois algumas atitudes desses componentes da formação da família de Jó. Quer dizer, nem a família de Ló era, né? É verdade. Então, quando observamos o texto e na escola bíblica digital, é bom deixar bem claro aqui que Ló e a sua esposa também caminharam um bom tempo com o povo de Deus, né? Conheciam a verdade. Conheciam a verdade. Conheciam no Deus. Texto é bem claro que, olhando, observando a história, a caminhada de Abraão, eles também caminharam um pouco, uma época, com o povo de Deus. Sabia, não é? Quem era esse Deus que chamou Abraão? E com isso, mas olhando para a história dessa cidade, só existia ali mesmo o justo. Um justo, né? Porque, na verdade, olhando as atitudes, né, da família de Ló, era uma família que também não era tão aceitável pelos olhos de Deus na questão daquilo que Deus esperava da cidade. Mas Deus mandou os 2 anjos tirarem Ló e a sua família, por amor a Abraão. Engraçado isso, versículo diz, por amor a Abraão. É verdade. Deus poupou a vida de Ló e queria retirar ele e toda a sua família de lá. Mas olhando agora também para a questão da família
de Ló, observamos algo também aqui interessante. A própria esposa, não é, dele desejou o quê? Os bens de Sodoma e Gomorra. Não é? E olhando para aquela cidade, era uma cidade totalmente ateia. Uma cidade totalmente distante dos princípios do Deus Criador. Então, nós vamos ver o que aconteceu quando esses anjos que Deus mandou chegaram a Sodoma. Ao anoitecer, Ló estava sentado à porta da cidade e era costume dele ficar sentado ali, porque ali eles via as pessoas que chegavam, estavam. Eu creio que Ló estava preocupado, triste com a situação, foi um pouco meditar lá na porta da cidade. E quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Ele percebeu que aqueles dois homens que estavam chegando, porque eles estavam como em forma de homens, eram homens diferentes dos homens que havia na cidade de Sodoma e Gomorra. Então eram pessoas assim, o semblante diferente, a postura diferente. E ele foi receber, ele se prostrou em terra, né? Caiu com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o seu caminho. Aí os homens falaram assim: Não, nós passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar uma refeição, assar o pão sem fermento e eles comeram. Ainda eles não tinham ido se deitar quando os homens da cidade, né, de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Isso que eu estou dizendo para vocês, estou fazendo uma leitura da história, né, do próprio texto, né, fazendo a leitura bíblica do próprio texto. Estou contando a história do próprio texto. Então chegaram esses homens de toda parte, que vieram de toda parte da cidade, homens mais novos, mais idosos, chegaram e disseram para Ló: Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os aqui para fora, para que tenhamos relações com eles. E Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, eu tenho 2 filhas que ainda não se casaram, são virgens. Eu vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Ló sabia que aqueles homens eram diferentes, né? Embora eles não tivessem se revelado até então, mas Ló sabia que aqueles homens eram diferentes a ponto de oferecer as suas filhas para que os homens da cidade não judiassem, não fizessem maus, não mantivessem relações com os homens que estavam protegidos no teto de Ló. E tinha outra coisa, quando uma pessoa estava como convidada, o seu anfitrião era responsável pela vida dela. É verdade. Né? E aí, pastor, o que a gente pode dizer sobre até esse ponto aqui que nós chegamos? Então, se tratando da questão da cidade e os cuidados de Deus para com Ló em respeito realmente a Abraão, não é? E era tão pervertida a cidade que os homens ali, eles queriam, realmente era isso, ter relações sexuais, realmente até com os anjos, porque eles viram aqueles anjos entrando na casa de Ló e ficaram admirados. E com isso, eles foram atrás para querer também ter aproximações dele para o ato sexual. Isso é bíblico. E por ser tão grande a depravação da cidade. Mas o que me toca também aqui em relação à família de Ló, a própria esposa dele, ela preferiu, né? Ela relutou, quando olhando para a história, para a teologia e para o próprio texto, ela relutou em querer ficar na cidade, em querer
não atender resistir mesmo essa saída deles do meio daquela cidade, não é? Ela tinha prazer em viver ali. E com isso, vamos ver mais adiante, que o próprio anjo pega pela mão e leva como fosse a força mesmo, tirando eles dali, daquela cidade. Então, para vocês verem aí o nível de perversidade que existia naquela cidade. Então, quando os 2 visitantes que estavam dentro da casa de Ló viram aquilo, abriram a porta, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que eles não conseguiam encontrar a porta. Os homens estavam tentando entrar para pegar esses 2 visitantes e trazê-los para fora. Mas eles cegaram esses homens. Os homens ficaram perdidos sem conseguir enxergar para onde que estavam indo. Então, os 2 homens perguntaram a Ló: vocês têm mais alguém na cidade? Você tem algum outro parente na cidade? Genro, filho ou filha ou qualquer outro parente? Traga-os aqui, porque estamos para destruir este lugar. E as acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló tinha os noivos das filhas deles, né? Então Ló foi falar com seus futuros genros, os quais iam casar-se com suas filhas. E ele lhes disse: olha, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando, porque eles pertenciam àquele grupo de pessoas depravadas, aquele grupo. Não eram homens tementes a Deus como Ló. E até nós estávamos comentando hoje à tarde, né, pastor Ló, ele não foi feliz na criação de suas filhas. É verdade. Porque as suas filhas, primeiro, se Ló era o único justo na cidade, então os seus futuros genros não eram homens justos. E elas não conseguiram escolher para si pessoas de fora de Sodoma. Então, ele não teve Podemos dizer aqui algo interessante. É você ser um religioso. Um religioso pela tradição, pela convivência. Ele não deu o testemunho necessário. Não deu necessário, não foi aquele que relutou na questão de passar realmente esses princípios que Abraão tinha. Não é verdade? Sem dúvida. Então, com isso, houve uma criação frouxa, né? sem limites. Ele era um homem justo, porém... sem, vamos dizer assim, autoridades sem seus filhos. Sem testemunho. Testemunho seria isso. Na realidade, era autoridade entre os filhos. Mas também o ambiente, não é? A própria situação da cidade, do convívio do povo, a perversidade, eles já estavam acostumados com aquilo, como fosse algo normal. Como algo normal. O que me assusta é quando se diz que Ló era o único justo. Mas aí ele teve, porque foi ele que escolheu a cidade, né? Olhou para aquilo lá e falou: nossa, coisa bonita, ele e a sua esposa. Então eles escolheram pela eu creio que era uma cidade festiva, era uma cidade cheia verdade, pode ser. E aquele brilho de festividade, de atividades da cidade, cegou o entendimento. É verdade. Se acostumar. Mas é bíblico isso também, né? Cega verdade, o próprio Satanás cega o entendimento da pessoa. Ficou algo normal. O anormal ficou normal, não é? Para os filhos, genros, né? Então, os genros pensaram que eles estavam brincando. E, ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Então, tendo ele hesitado, como você falou, tanto Ló quanto sua esposa ficaram, mas nós temos que ir mesmo? Será que... E aí? No capítulo 19, verso 17, diz claramente que foram advertidos, né? Foram advertidos. Foi advertido dizendo: se vocês não saírem, vocês vão ser mortos. Vão ser mortos. Junto com os moradores da cidade. Então, eles ficaram tão hesitantes, assim que os homens, né, os anjos, agarraram pelas mãos
a mulher de Jó, como também, perdão, Ló, como também o próprio Ló, como as filhas, e o tiraram dali à força. É porque eles hesitaram mesmo. Eu estou lendo um texto verdade, bíblico, é verdade. não é O opinião versículo minha. 16 diz isso. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a sua mulher e as 2 filhas, e o tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. É verdade. Então, colocou eles para falar, nós vamos deixar vocês fora do alcance da destruição da cidade. E assim que os tiraram da cidade, um dos homens, dos anjos, né, disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou vocês serão mortos. E Ló ainda disse: não, meu senhor, olha só. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso para comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para a montanha. Senão, essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Ele não quis ficar na montanha, que era uma ordem para ficar na montanha. Verdade, E aí o anjo ainda falou: está bem. Então, também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você está falando. E essa cidade é aquela que nós falamos lá no começo da nossa lição, Zoar. Então, fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Então, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então, o Senhor, o próprio Senhor, que lembra o versículo que nós colocamos para decorar, fez chover fogo do céu, enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim destruiu aquela cidade, toda a planície, com os habitantes da cidade e vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e o que aconteceu com ela, pastor? É verdade. O que aconteceu com a mulher de Ló? Se tornou em uma estátua de sal, né? Inclusive, ele olhou para trás, desobedecendo a ordem de Deus. Aqui podemos fazer um apelo aplicando para a nossa realidade hoje. Quantos não conhecem os princípios divinos? Quantos não foram criados nos princípios divinos? Quantos já andaram com o povo de Deus, não é? Como Ló e a sua esposa chegaram a andar com o povo de Deus, com Abraão. Quantas pessoas não estão aí descobrindo aquilo que já sabem da parte de Deus? Então, queridos, é preciso para refletirmos, é preciso entendermos 3 coisas. Primeiro, em meu lugar, nessa situação que estamos vendo aí, nossa pátria, o mundo que estamos vivendo em crise existencial, qual é a minha visão de tudo isso? E segundo, qual a vontade de Deus no meio dessa geração perversa no qual estou vivendo e muitos desobedecendo os princípios divinos? E terceiro, eu estou realmente olhando para frente, em direção que Deus tem para a minha vida, como diz lá em Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ou estamos olhando para trás, como aqueles que eu falei aqui, que conhecem, mas estão distantes daquilo que um dia abraçaram, até mesmo abraçaram. Então, queridos, é preciso de refletirmos em tudo isso. Porque o texto lá em Gênesis 19, versículo 26, também diz que pareceu, apesar de a salvação estar tão perto, né, de toda a família de Ló, tão perto, mas uma se perdeu, uma ficou, né? Então precisamos entender isso. Como estamos nesta caminhada perante tudo aquilo que já conhecemos e estamos tendo oportunidade de conhecer da parte de Deus? Estamos olhando para trás ou estamos olhando para frente e dependendo do nosso Deus?
Então, nós estamos falando hoje sobre Gênesis 18 e 19, que está contando a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Ló começou uma vida muito bonita ao lado do seu tio, né? Teve tudo para ser tudo e acabou a sua vida miseravelmente. Como aqui aplicando para hoje. Quantos também não começaram assim, né? Caminharam, ou até mesmo estão caminhando, mas sempre olhando para trás. Sempre olhando. Então precisamos aprender com essa história e trazendo para a nossa vida diária como eu estou perante o que Deus tem me ensinado e a ensinar. Então, olha só, os anjos tinham recomendado Ló a estar nas montanhas. Ele quis ir para Zoar, aquela cidade próxima. Depois ele ficou com medo de ficar lá com suas filhas e voltou a viver na montanha, porque ele tinha medo de permanecer nessa cidade. Então, as duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse para a mais nova: olha, nosso pai já está velho, não há homem nas redondezas com os quais nós possamos nos casar, né, e perpetuar a nossa espécie. Então vamos fazer o seguinte: vamos dar vinho para o nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a linhagem do nosso pai. Naquela noite elas deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou, se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse para a mais nova: ontem à noite eu me deitei com meu pai, agora vamos dar vinho de novo e você vai se deitar com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez deram vinho, embebedaram seu pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome a ele de Moabe, que é o pai dos moabitas até hoje. A mais nova também teve um filho, deu o nome de Ben-Amim, e este é o pai dos amonitas de hoje. Então, aí tem o fechamento da história, né, de Sodoma e Gomorra. De Ló, e dentro da história de Sodoma e Gomorra, a destruição da cidade e a destruição de uma família. É verdade. Quer dizer, eles não foram destruídos ali com o fogo, mas moralmente a família foi toda destruída com as consequências dos erros e da permissividade que havia daquele ensino, naquele aprendizado. Como eu falei, né, parece, apesar da salvação estar tão perto, na questão da saída deles, dali de Sodoma e Gomorra, como também dessa caminhada, crendo no que Deus tinha para eles, né? Não, vamos para aquela cidade, não para o morro. Quer dizer, então sempre querendo dar um jeitinho na sua própria vida, sem querer depender de Deus. E desobedecendo. E, lógico, as consequências é o erro. Consequência da desobediência. Aí me lembro da parábola do semeador. E diz lá em Lucas 8:12, aqueles que estão à beira do caminho, aquelas sementes que caíram à beira do caminho, fazendo a comparação com aqueles que estão vindo os ensinamentos de Jesus. Jesus fala: aqueles que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração, para que não acredite que é crendo que você está salvo. Abraão, pela fé, foi um sucesso. Apesar dos altos e baixos, mas sempre estava... Mas sempre dependeu de Deus, sempre obedeceu. É verdade. Agora, a Ló, a sua família, sem dúvida, tiveram a oportunidade de ouvir e caminhar e ter um final bonito, não é? Mas a história está aqui, para nos servir de alerta. Como está a minha vida neste mundo que podemos comparar como Sodoma e Gomorra? Como que eu estou vivendo neste mundo, na presença e no caminhar com Deus? Pastor, eu ainda volto lá a respeito da educação das filhas. Pelo que aconteceu no final da vida de Ló, nós vemos que as filhas não tiveram respeito nenhum para com ele. É verdade. Respeito nenhum para com os laços de família.
E aconteceu o que aconteceu. Então, nós vemos que realmente ele não teve ele não conseguiu dar às suas filhas uma educação de testemunho, de continuidade, de bênção. Ele foi, como você falou, ele foi frouxo ao educar as suas filhas. E as suas filhas encerram o capítulo da vida de Ló, agindo dessa maneira para com o pai. Tudo isso depende da escolha. Lembra da história quando foi separado ali os pastores de Abraão com os pastores de Ló? Houve ali um conflito e ali chegaram à conclusão ali que não daria mais para caminhar juntos. Aí Abraão deixou bem à vontade Ló e pediu para quê? Ele escolhesse. Ele escolheu o quê? Escolheu na visão dele, o melhor. Né? Sodoma e Gomorra, então, Abraão, tudo bem que eu fico aqui com, talvez, aparentemente, diz o texto claramente, escolheu o quê? A campina, não é isso? Essas campinas verdejantes. Tudo bem. Que seria bonito, e com isso ele seguiu a vida dele. Olha o resultado. Quando fazemos escolhas apenas pela vista e não pela fé e o consultar a Deus, é tragédia, sem dúvida, na certa. Meus queridos, meus amados, a Escola Bíblica Digital é o alerta e também o despertar de cada vez mais buscarmos, a ouvirmos e a praticarmos o que Deus quer para nós e para a sua igreja. E aprendemos também, né, pastor, que nós como pais, nós precisamos ter a palavra continuamente lida, continuamente explicada e, acima de tudo, testemunhada. Então, é um aprendizado para nós também. Quando vemos alguma coisa que não deu certo, nós devemos o quê? Procurar não repetir o mesmo erro. E procurar ver o que aconteceu na vida de Ló para que ele tivesse essa infelicidade. Ele perdeu a esposa, das suas filhas nasceram 2 outras nações, né, que os moabitas e os amoabitas. Então, como disse, não foi uma vida bonita, uma vida que você possa dizer, nós devemos seguir, deve servir de exemplo. Mas a história ficou para nos alertar. E estamos aqui ouvindo e desejo a cada um que cada um saiba escolher o melhor, mas sempre visando, em meu lugar, o que Deus faria. Não é verdade? É isso aí. E caminhar na certeza que Deus tem o melhor para seus filhos. Nós esperamos que você tenha aprendido com a EB Digital de hoje, que tenha sido útil para a sua vida e que a vida de Ló possa servir de alerta para os nossos dias e para o nosso viver. Que Deus abençoe a todos e um bom dia e um bom domingo e à noite, às 18 horas, na 4ª Igreja Batista, o culto congregacional, celebração ao nosso Deus. Até lá, pessoal. Deus abençoe. Terça à noite, domingo à noite, esperamos vocês. Terça e quinta-feira, no Varanda com Deus, estamos aí também. Aguardamos todos. Um abraço. Deus abençoe. Amém.